Então vamos lá, então vamos começar, né? Então nós paramos na terceira aula, que eu já tenho mais uma outra aula aí gravada, que está disponível para vocês. Nós vamos fazer agora página 8, capítulo 25. Qual o objetivo dos dízimos e das ofertas? Eu acredito que na penúltima aula eu falei um pouquinho disso, mas para a gente dar uma continuidade, o motivo dos dízimos e ofertas é o método estabelecido por Deus para manter o ministério da igreja, que é Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo e as ofertas são usados na propagação do evangelho. Tudo que é feito para difusão, para propagação do evangelho, é através das ofertas voluntárias de cada irmão, de cada membro. E Deus tem o prazer de abençoar aqueles que dão com alegria. O texto de 2 Coríntios, capítulo 9 e 7. Então vamos agora à página 9. Capítulo 27. Aí a gente diz: parabéns, você agora é um filho de Deus, porque desde até então você veio entendendo o que é ser filho de Deus. Né? Quais são os conselhos dos apóstolos? Pedro, Paulo e outros mais, né? Mas mais Paulo foi o maior conselheiro da igreja, o apóstolo São Pedro também. Ele disse: procure crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É função de cada cristão, de cada crente, continuar crescendo na graça e no conhecimento. Até porque quando nós agora encerrarmos esse período para os irmãos que irão se batizar, nós vamos dar continuidade ao processo das aulas de discipulado, e depois que nós acabarmos o livro de discipulado, nós vamos entrar no que a gente chama de teologia sistemática, que é um estudo mais aprofundado, mais detalhado. Esse é o meu conselho para vocês, e inclusive é o conselho do apóstolo São Pedro. Procure crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Segundo, guarde a palavra de Deus e a correção dela para a sua vida, né? Guarde a palavra e a correção, ela é a tua vida. Deuteronômio 12, 28 e Mateus 9, 17. Lembre-se, nenhuma condenação. Esse texto, gente, tem que ser um texto que a gente tem que decorar, viu? Romanos 8, 11. Se vocês quiserem anotar aí, ó, na Bíblia de vocês, na apostila de vocês. Romanos capítulo 8, verso 1 em diante, até o verso 11, Paulo fala sobre isso. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e de adoção. Depois eu aconselho vocês a lerem a carta de Paulo aos Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, para vocês entenderem essa questão da vida debaixo da graça de Deus, né? Mas o verso 1 e 2, Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, mas é importante você entender que hoje nós somos mais livres do que algumas pessoas pensam, porque existe um termo pejorativo no mundo que diz que ser crente é chato, ser crente é cafona, porque crente não pode isso, crente não pode aquilo. É pelo contrário, nós podemos sim. E porque nós somos livres, nós temos condição de entender que nós não estamos presos ao pecado. Então nós temos essa liberdade, entendeu? Por que eu não fumo? Porque eu sou livre do vício. Por que eu não bebo? Porque eu sou livre do vício. Não é porque eu não posso ou porque eu não quero, é porque eu estou livre. Eu não preciso disso. Por isso que Paulo disse aí, ó, nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mais à frente, quando nós continuarmos estudando a teologia sistemática, vocês vão ver Gálatas 5, que fala que nós não andamos segundo aos desejos carnais, mas segundo a vontade do Espírito. Letra D, não volte atrás para não ser comparado, e Pedro diz isso aí, ó, comparado ao cão que voltou ao seu próprio vômito. Quando alguém volta às práticas do pecado, o apóstolo São Pedro, ele é forte quando ele diz isso, que é comparado àquele cão que volta ao vômito. Apocalipse 3,16, João também diz isso. E no capítulo 28 aí da nossa apostila, as orientações finais aos novos convertidos. Ou seja, depois que você creu e recebeu o perdão, você agora é chamado, é tido filho de Deus. Evangelho de João 1,12, Romanos 10,9 e Romanos 1,16. Agora, como filhos de Deus, você vai se afastar de tudo que é mal e corrompe a sua alma. Por que é que a gente é tão taxativo nisso? Porque a gente sabe que a nossa luta, ela é espiritual, porém ela tem o meio, ela vem através, o caminho dela é carnal. Se eu satisfaço aos desejos da minha carne, eu estou satisfazendo aos desejos do velho Adão. Lembra que na última aula nós falamos isso? O velho Adão, ele tem que morrer, né? E a gente tem que crucificá-lo todos os dias com Cristo. Então agora, qual que é a nossa postura? A nossa postura é se afastar de tudo aquilo que é mal e que corrompe a alma, né? Ou seja, aquilo que alimenta a nossa alma. Você tem, cada um de nós, temos 2 leões dentro de nós. Você tem 2 leões dentro de você. Aquele que você mais alimenta é aquele que mais vai ter força dentro de você. Entendeu? Então por isso que você tem que se afastar, né? A Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. Existem pecados que nós temos que correr dele, como por exemplo, José, quando foi tentado pela esposa, pela mulher de Potifar, ele não quis saber não, ele não quis saber se ele era muito crente, se ele era muito cheio de Deus, se ele era muito espiritual. Na hora que ele viu que ele ia cair no laço, ele largou tudo e correu. Então, fugir da aparência do mal é isso, é correr mesmo, é passar de largo, não olhar, não dar brecha, não dar lugar, porque se você der lugar, Satanás ele tem 3 funções, João 10:10, matador, roubador e destruidor. A Bíblia diz que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ele não olha idade, ele não olha tamanho, ele não olha peso, ele não olha posição cultural, ele não olha posição social, ele veio destruir. Então, nós não podemos dar lugar, porque quando nós damos lugar, vão voltar novamente aquela mensagem que foi pregada na nossa igreja. É como se fosse o contrato que você... Como é que é a palavra que foi usada? A nota fiscal, né? A nota promissória. Então não dê nota promissória na mão do inimigo, tá bom? Então, as orientações finais também dizem respeito ao seguinte. Primeiro, congregar. A Bíblia nos diz para não deixarmos de congregar. Nós já lemos esse texto, mas eu quero ler novamente. Hebreus 10:25. Eu vou abrir aqui nessa Bíblia aqui online e eu acho que vai ficar mais fácil para vocês me acompanharem. Aqui, ó. Tá vendo a minha Bíblia? Uhum. Hebreus 10:25. Vou abrir aqui. Hebreus 10:25. A Bíblia nos orienta o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então essa orientação, né, provavelmente dos apóstolos
daquela época. Segundo, participar das atividades da igreja, tá? A gente vê muito isso, pessoas, não é o caso dos irmãos, mas a gente vê que algumas pessoas têm dificuldade de participar de algumas atividades, por vários motivos. Um dos mais prováveis é a questão do tempo, do trabalho. Mas o nosso conselho é: participe de todas, esteja em todas as atividades da igreja. Apoie todos os cultos da igreja, aqui cultos oficiais, né? No nosso caso, nós temos oficialmente um único culto, que é o domingo, né? Mas vocês sabem, vocês que nos acompanham, nós temos várias atividades. Como os irmãos são adultos, por exemplo, nós vamos ter o acampamento agora dos jovens e adolescentes, não é necessário a presença dos irmãos, mas os cultos oficiais, como membro da igreja, tá? Porque o que acontece, meus amados? Vocês agora estão deixando de ser apenas congregados para se tornarem membros. E como membros, vocês têm deveres e direitos. Direito como membro e dever como membro. Entendeu? Então, congregar é um dever, participar é um dever, apoiar é um dever como membro. Tá certo? Alguma pergunta até aqui, então? Para a gente passar para o capítulo 29? Não, tranquilo. Então vamos lá. O que o crente não deve fazer? Primeiro, deixar sua igreja em dia de culto oficial para visitar outra igreja. Eu nunca tive problema, não tenho problema com alguém que visita outra igreja, de maneira nenhuma. Porém, como eu disse anteriormente, quando você se torna membro, agora você tem os seus deveres. A não ser que seja um caso específico, por exemplo. A gente tem alguns irmãos que pregam, o pastor Wallace, meu cunhado, por exemplo, dá um exemplo dele. Ele prega, ele gosta de pregar, e ele é conhecido, e as pessoas convidam ele para pregar. É claro que eu não vou falar, não, você não pode ir, né? Mas deixar a sua igreja em dia de culto para visitar outra igreja é um pouco fora de ética, entendeu? Então isso é bom vocês terem em mente, no coração. Não tem problema nenhum, não tenho nenhuma dificuldade vocês visitarem outra igreja. Mas essa é a recomendação que a Bíblia nos dá. Não se deixar levar por intriga. Você sabe que eu sempre falo isso, né? Emprestar o seu ouvido, a sua boca, principalmente seu ouvido e boca para o fofoqueiro, né? Porque você vai só atrair coisas ruins para você. Não deixar de se levar por intriga, fofoca, ou alguém que saiu rebelde, rebelou por algum motivo. Porque tem pessoas que são insubmissas. E eu não vou entrar nesse caso aqui, mas existe um pecado perigosíssimo sobre a rebeldia. Entendeu? Pessoas insubmissas que não obedecem a liderança, que não obedecem a igreja, o pastor. Letra C, deixar de avisar o pastor quando vai viajar. Além de ser proteção para testemunhar em seu favor, em caso algum inesperado aconteça alguma coisa, seu pastor estará orando por você. Infelizmente, muitos ainda sofrem por não entender sobre ética cristã. Isso aqui já é uma outra matéria, tá? Que a gente vai estudar quando nós estivermos estudando teologia sistemática. A matéria se chama ética cristã, que é matéria para outra aula. Como não conhecem o que é cobertura espiritual e paternidade, por aí vai. Você sairia de casa, exemplo, ou gostaria que seu filho saísse sem lhe notificar aonde vai? Pergunta para vocês. É mais ou menos assim, entendeu? Por causa de uma cobertura espiritual, por causa de uma paternidade e principalmente no que tange a ética cristã. Nós somos, a humanidade, a raça humana, ela é regida por ética. Ética. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for consultar com o médico, entendeu? Nem para o membro da família, se você for um adulto, o médico tem a liberdade de compartilhar o seu diagnóstico, a não ser que o paciente permita. A não ser que o paciente
o seu cônjuge esteja sendo cuidado, tratado. Fora isso, pela ética médica, o médico não fala, olha, fulano está com isso, ou ele está nas últimas e tal, entendeu? Então tudo isso é ética. E infelizmente, quando se diz respeito ao cristianismo, não no geral, mas a doutrina cristã, se eu assim eu posso dizer, falta em alguns muito esta palavrinha, ética. O que é a ética? A ética é o respeito. A ética é a educação. Você não fala, é antiético você falar quando alguém estiver falando. Alguém tem que ficar calado para ouvir, entendeu? Então isso é importante. Então, quando a pessoa faz alguma coisa, no caso nós estamos falando sobre viagem, e não notifica o pastor, é antiético, entendeu? É um desrespeito, tá? Letra D. Não se envergonhe do evangelho. Você pertence ao reino celestial e tenha orgulho disso. Esses temas assim, que são bem abrangentes e vastos, eu aconselho vocês, porque tem a sua apostila, que leiam depois, tá? No caso aqui, Romanos 1,16, Lucas 9,26. É quando Paulo disse assim, ó, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, né? Então, nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Criar divisão no corpo de Cristo, isso aqui é um pecado, viu, gente? Isso aqui tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas acarretam problemas para a vida delas por causa disso aqui, ó. Criar divisão, contenda, sabe? Eu vejo muito isso ao longo de, olha, são 25 anos lidando com a igreja, pastoreando. E a gente vê pessoas que fazem isso. Às vezes a pessoa está indo bem na caminhada, aí ela se envolve com alguém que vem. Essa outra pessoa tem o costume de, às vezes, fazer uma fofoquinha, um mexerico. Aí aquela pessoa que estava indo bem, ela começa a ficar fraca na fé. Então você tem que tomar 2 cuidados. Primeiro, de não criar divisão você mesmo. E segundo, você não dar ouvidos a isso para não se enfraquecer. Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado. Nunca entre em discussões. É melhor ficar calado. Apartar-lhes dos tais. Ou seja, saia fora. Não ande com esses. Pois o servo do Senhor não deve contender, ou seja, entrar em confusão, mas ser amáveis para com todos. 2 Timóteo 2,24, 1 Timóteo 6,5. Se for possível, olha, um conselho, esse conselho aqui, ele é muito importante, porque tem pessoas que são fracas, tem pessoas que conseguem lidar com isso, mas tem pessoas que não conseguem. Se possível, evite comunhão com os incrédulos. Por quê? Porque na roda da incredulidade não vai gerar outro assunto a não ser coisas que desagradam a Deus, uma rodinha com bebida, palavras torpes, para quem não sabe, é palavrões, entendeu? Insinuações e por aí vai, não tem nem necessidade de falar sobre isso. Então, se possível, evite. Quando eu cheguei aqui, nesse estado, eu fui taxado como aquele que não se mistura. Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas, na boa intenção, porque às vezes confundem, pensam que a gente é pastor, a gente é como padre que vai em qualquer lugar, bebe com eles, entendeu? Pratica as mesmas práticas, e não é assim. E às vezes eles me convidavam para uma festa e a gente ia lá por respeito, por carinho, por amizade, pessoas que a gente até conhece até hoje. Mas quando a gente chegava lá, eu tinha uma ideia que seria uma reunião, uma festa sadia, saudável. Mas aí, como bom brasileiro, a gente sabe que nessas festas mundanas, as músicas são esdrúxulas, né? São pervertidas, e nesse convívio rolava muita bebida, muito palavrão,
muita coisa insinuante. Então, como é que eu vou ter comunhão nesse tipo de ambiente? Então, é isso que é o conselho. Evite comunhão com a incredulidade, com incrédulos. E com incrédulos também aqueles que são duvidosos da mesma fé que você professa. Não adianta, entendeu? Letra H, cuidado com cristãos hipócritas. Existem muitos. Se você convive no seu dia a dia com essas pessoas, fique bem perto de Jesus para você repreender o pecado e a hipocrisia. 30. Como crescer espiritualmente? Olha, não existe outro caminho a não ser estudando a palavra de Deus. Salmo 119, versos 9 e 11, 111 e 112, né? 119 vai dizer no verso 115 que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Letra B do capítulo 30. Não há arma tão forte contra o tentador como a palavra de Deus. A palavra de Deus é o material que o Espírito Santo forma no novo homem, a semelhança de Cristo. Romanos 8, 26 a 30. Ande com pessoas, esse conselho aqui é meu. Eu que escrevi a apostila toda, mas esse aqui é meu mesmo. Ande com pessoas mais crentes do que você. Pastor, não tem como. É claro que não tem como, é uma força de linguagem, é uma expressão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a sua amizade, ela tem que ser mais forte com quem é mais forte do que você. Entendeu? Porque é bem propício uma pessoa fraca na fé ou que é descrente arrastar você para o caminho dela se você estiver num momento fraco da sua vida. Então, para que você caminhe forte, esteja sempre forte, sempre apoiado, sempre amparado, essa semana o irmão Giliade me mandou uma mensagem, eu fiquei honrado, agradecido. Por quê? Porque a gente não recebe mensagem assim, entendeu? Então, quando você está num momento que ninguém sabe como é que você está vivendo, o que está passando na sua vida, como é que está o seu coração, você anda com alguém que te estimula, que te incentiva, aquilo te dá um jump, aquilo ali te anima. Agora, você já está mal, está enfrentando uma luta, um problema, você anda com uma pessoa incrédula, que não acredita, que só te joga para baixo, que a vida dela é um caos, você acaba ficando mal. Eu sempre digo aqui em casa, eu falo para minha esposa, olha, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, com quem a gente conversa. Porque dependendo com quem a gente conversa, aquela graça de Deus, aquele ânimo do Espírito, parece que ele é sugado. Faça a experiência para você ver. Anda com uma pessoa que só reclama. No final do dia você vai estar mal. Mas caminhe com alguém que só consegue ver coisas boas. Ele tem um bom senso, ele é otimista, ele é confiante, ele é crente de verdade. Olha, nessa leva aí dos problemas agora que estão surgindo no Estado, muita gente, infelizmente, foi no embalo porque estão ouvindo as notícias ruins. Nós não, gente. A gente não vive por vista, a gente vive por fé. Mesmo que a notícia esteja dizendo que o negócio está quebrando o pau lá fora, está pegando fogo, eu acredito que a palavra de Deus, ela me ampara, ela me sustenta, porque Deus é maior do que os problemas. Deus sabe da sua... Por isso que nós temos que caminhar, sabe aonde? Na oração, na presença de Deus, crendo que o Senhor... Aí que Deus vai fazer o milagre, e aí você vai ter testemunho para contar. Quem é que fez isso na sua vida? Sendo que todo mundo estava no mesmo barco, na mesma situação, mas você não foi atingido. É aí que entra Salmo 91, 1000 cairão... Gente, quer ver a Bíblia se cumprir na sua vida? Deixa vir os problemas, porque aí Salmo 91, entre outros salmos, vão se cumprir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque os seus olhos estão fitos na palavra de Deus. Tá? Então ande com pessoas mais crentes do que você. Vai te ajudar espiritualmente. 11. Ore sem cessar. É nossa responsabilidade orar o tempo todo. Pastor, eu não tenho tempo, eu tenho que estar trabalhando. Existem vários meios de orar. A oração em espírito, né, que você está ali no espírito sempre ligado. A oração que você faz conjunta, né, em comunidade, na igreja, numa reunião de oração,
e o seu próprio momento de comunhão com Deus. Mas a orientação bíblica é orar sem cessar. O que o alimento é para o corpo? A palavra e oração são para o homem interior. Se tem incrédulo à sua volta, não tema nem tenha medo de se ajoelhar e orar a Deus em sua presença. O que leva uma pessoa a desviar-se do caminho do Senhor? Primeiro, negligência e oração. A falta de oração e a falta da leitura da palavra de Deus faz com que muitos se desviem do caminho, porque perdem a orientação. 12º, não acumule pecados diante de Deus. Olha só, se você quebrou a comunhão, isso aqui é importante, tá, gente? Para todos nós, todos os dias. Se você quebrou a sua comunhão por um descuido, peça a Deus perdão o mais rápido possível. Para quê? Para que esta ferida não fique aumentando na sua alma, na sua consciência. O pecado na vida do cristão deve ser um acidente e não um hábito. Se for um hábito, o diabo entra e faz morada. Ele acha brecha e faz morada. Então, muito cuidado, porque aquele que não reconhece o seu pecado, não se arrepende, ele não prospera, não adianta. É bíblico. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, olha só, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então eu pequei, eu errei, eu sei que eu pequei, peça perdão a Deus o mais rápido possível. Para quê, pastor? Para que esta ferida não vá se aumentando na sua alma. E sabe qual que é outra coisa também aqui, que eu não coloquei? É que pecado mal resolvido, ou pecado escondido, ou o costume, o hábito de pecar, ele cauteriza a sua mente. Como assim? A ponto de você achar que todas as vezes que você comete aquele mesmo pecado, aquilo ali não é pecado mais, porque você já está praticando aquilo ali sempre e sempre. Aquilo vai trazendo um endurecimento do seu coração, uma falta de sensibilidade, de fragilidade. Então, o perigo de não se arrepender, o perigo de continuar pecando é para que pode até trazer uma cauterização na mente e no coração, a fim de que pense que aquilo já não é mais pecado, ok? Pecado não confrontado é pecado não perdoado. Isso aqui é fato. Pecado não confrontado é pecado não perdoado. Quando você não confronta o pecado, ou seja, você não coloca para fora, você não consegue alcançar o perdão de Deus. Procure ser uma luz e testemunha do Senhor onde estiver, como uma vela acesa ilumina as trevas, sem o menor esforço. Assim, estar tranquilo no lugar que o Senhor te colocou, iluminando ao seu redor com a graça que Ele lhe der. 31. Confie inteiramente na direção do Espírito. Quando você tem comunhão, quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, você se torna sensível à sua voz. Só será possível andar de poder em poder, de glória em glória, através do Espírito Santo. Existem pessoas que se dizem cristãos, mas deixam a igreja para assistir um jogo. Olha só, isso aqui é perigoso. Um jogo de futebol favorito. O time é o mais valorizado que Jesus. Essas pessoas nunca conheceram o verdadeiro Jesus na história. Só conheceram a história de Jesus. Ele deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Aqui eu coloquei time de futebol, mas pode ser qualquer outra coisa, gente.
Trocar Jesus por qualquer outra coisa é menosprezar a pessoa de Jesus. Efésios 6:11 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Amém. O batismo nas águas. Alguma pergunta até agora? Porque agora nós vamos entrar no batismo nas águas. Não.